Fala Movers, sejam muito bem-vindos ao Movecast, podcast que move mentes e marcas. Se você gosta de criatividade, empreendedorismo e de marcas, aqui é o local certo, onde a gente conta histórias reais com pessoas que vivem de fato o empreendedorismo e a gestão de marcas. Hoje estamos aqui no cenário super especial, que é um dos melhores destinos de Sergipe, e estamos aqui para mostrar para vocês as belezas da Boa Luz e também a gestão, a visão por trás desse empreendimento. Para falar sobre isso, estou aqui com um cara que eu admiro bastante, que eu conheci na internet e comecei a acompanhar e ver realmente que o cara tem uma visão fora da curva. Esse cara, ele é desenvolvedor imobiliário e ele é o diretor de operações aqui da Boa Luz. Seja muito bem-vindo ao Movecast, Fábio Chimesso. Obrigado, gente. Obrigado, Thiago. Obrigado a vocês. Vai ser um papo muito legal, porque nossa missão aqui é comunicar, né? É explicar o que a gente está fazendo, inspirar outros e aprender com os outros. Nada que está sendo feito aqui não foi aprendido em outro local, com outras pessoas. E daqui a gente faz um aprendizado aí contínuo aí, seja de gestão, seja de desenvolvimento, seja de vida, né? Seja de relações humanas, porque aqui a gente se relaciona com pessoas. E é muito importante poder comunicar isso aí, principalmente para uma cidade, principalmente como Itabaiana, que é uma cidade que eu admiro, é uma cidade que eu tenho pessoas que eu admiro a mentalidade do itabaianense. Perfeito, Fábio. Sabe que essa é a nossa missão mesmo, é comunicar o que se tem de bom, é comunicar essa visão diferente, que é o que move realmente, né, as coisas. Comunicar também que ideias, elas não podem estar só aqui, né? Elas precisam ser executadas. Tem que sair tem que sair do papel, tem que ir para a prática. E com muita organização. Antes da gente começar, cara, eu já fiz esse gancho aqui de que essa é a nossa missão, porque eu estou há 8 anos aí no mercado e decidi olhar para o interior, mesmo vendo os amigos indo para São Paulo, para grandes pautas, eu decidi olhar para o interior e dizer, cara, aqui tem alguma coisa. Tem. Aqui tem alguma coisa e tem pessoas que pensam diferente e vou criar as oportunidades aqui. Então acho que tem muito do que a gente vai falar aqui. Muito. Mas antes disso, queria te mostrar uma coisa, para você não dizer, não, o que é que esse cara tá fazendo aqui na Boa Luz? Do nada esse cara apareceu aqui. Esse sou eu, aqui na Boa Luz, o Tamanico. Então assim, desde pequenininho, olha aqui ó, vaqueiro na Boa Luz. Legal. Então, desde pequenininho, eu tô por aqui e já vi muita coisa. Acho que já participei um pouco da história daqui, como um cliente mesmo, né? Já participei, já vi várias eras. E assim, cara, essa eu posso dizer que tem uma coisa diferente. Aí eu vou falar agora sobre branding, Perfeito. já que o nosso tema importante também é sobre isso. Quando eu entrei aqui na Reserva Boa Luz e eu fiz um estudo de mercado, eu encontrei o grande diferencial da Boa Luz. É o que você acabou de mostrar. A Boa Luz é um grande gerador de memórias afetivas. Ela gera memórias afetivas por gerações. Já são 36 anos. Então a minha filhada com 2 anos, que hoje tem quase 20 anos, veio para cá. Você, quando era criança, Sim. veio para cá. E aqui se gerou uma memória muito poderosa. Entendendo isso, foi onde eu foquei no que seria a comunicação da Reserva Boa Luz, acabando com diversas outras marcas que tinham e trazendo realmente o nome da Boa Luz, é um nome que tem uma marca muito forte. Sim. E trazendo a memória afetiva. A gente está aqui num ambiente de memória afetiva, tem uma fonte, tem água, tem pássaro, tem canto de pássaro, tem o sol, tem a luz, tem só coisas da natureza. E isso traz memórias muito fortes no ser humano de maneira geral, porque nós viemos da natureza. Então, esse é um dos grandes ganchos nossos aqui, é a memória afetiva. Perfeito. Realmente, é uma marca que está no consciente aí do sergipano, no coração do sergipano, e até nos próximos blocos, né, a gente vai falar um pouco sobre como é que vocês fazem essa gestão de forma intencional, respeitando a essência de vocês. Mas agora, eu sempre trago esse podcast para o lado da vida também, porque eu acho o seguinte, Fábio, eu acho que o gestor, às vezes, está tão focado no negócio que ele esquece que ele é uma pessoa e esquece que ele vende para pessoas. Então, eu acho que esse fator humano, ele é fundamental para qualquer coisa. E aí eu queria entender um pouco de quem é o Fábio,
para além de diretor de operações aqui do Boa Luz? Fábio é filho de Sônia e Anis. Meu pai é um imigrante libanês, minha mãe é uma baiana, firmado na fé, né, filho de Deus, e que entendeu o propósito há pouco tempo. O propósito de ser um transformador de lugares, pessoas, destinos, cidades e regiões. Quando eu entendi esse propósito, todos os meus cursos, administração, formações, marketing, finanças, construtor, desenvolvedor imobiliário, dono de imobiliária, dono de receptivo turístico, já atuei, tenho empresa na área de turismo, ficou pequeno. E aí foi o encontro que vem acontecendo há pouco tempo na minha vida. Tem 1 ano e meio que eu fiz uma transformação enorme na minha vida, quando eu mudei a minha mentalidade. Eu fiz um processo chamado metanoia, onde você passa por uma série de treinamentos, cursos, relação com Deus também muito importante. Sou legendário, está na moda aí se falar em legendário, eu sou legendário há mais de 1 ano. Movo homens à montanha para restaurar famílias, essa é a missão do legendário. E eu entendi o que é que eu vim fazer aqui na Terra. Ao entender isso, tenho certeza que tudo vai ficar mais fácil na sua vida, porque há um propósito muito maior e através desse propósito eu me movo todos os dias da minha vida, não importa a hora que eu tenho que acordar, não importa a hora que eu tenho que dormir, mas eu também sei que eu tenho que servir a minha família, servir a minha esposa, honrar a minha casa e ter tempo de qualidade com eles também. Senão não é um propósito, não é algo pleno, né? Eu e minha esposa usamos muito a palavra plenitude, né? E a plenitude é todas as áreas da vida, não adianta só uma. Eu estou há 34 anos no mercado, comecei com 14 anos a trabalhar. E meu pai é comerciante, então sempre gostei de comércio, de empresa. E hoje estou aqui vivendo um propósito nessa terra, principalmente no estado de Sergipe. Eu vim viver um propósito no estado de Sergipe. Desenvolver, prosperar, melhorar a vida das pessoas no estado de Sergipe. Essa é a minha missão, esse é o meu propósito, que eu estou agora focado fortemente com todo o meu espírito, alma e capacidade técnica também. Perfeito, Fábio. Eu acho que o foco é nítido, né? Para quem vê você, quem acompanha você, é nítido como você tem uma missão, muito focado na sua missão, como você mesmo fala. Com certeza. E eu acho que isso é um grande ensinamento que a gente já traz aqui logo de cara para quem está nos assistindo, né? Como é importante a gente entender o que nos move, entender a nossa base. Acho que esse episódio é muito sobre base, né, Fábio? Base. Muito sobre base, sobre o que você fez aqui, você e sua equipe, lógico, fez aqui de reconstruir uma base e sobre o que você acredita que realmente é essa sua base, que essa é a sua missão, né? Então eu acho que é muito disso. Mas para a gente levar aí ao fim do nosso primeiro bloco, né? Para quem não sabe, esse episódio a gente dividiu em blocos e a gente vai. Os intervalos não são comerciais, são simplesmente as imagens desse lugar maravilhoso. Porque eu acho que muitos sergipanos conhecem a Boa Luz, mas todo sergipano precisa conhecer como a Boa Luz está. A nova Boa Luz. Exatamente. Então, para a gente entrar nesse assunto, Fábio, e deixar esse gancho aí para o próximo bloco, como é que foi que surgiu essa oportunidade de você vir parar aqui na Boa Luz? Eu sou desenvolvedor imobiliário, então eu procuro áreas no interior do Brasil, nenhuma capital, que tem algum potencial. Eu estava procurando uma área, litoral norte, na verdade, de Sergipe, e o dono dessa área, a família do dono dessa área, eram os mesmos donos um dos sócios aqui da Reserva Boa Luz. E quando eu fui explicar para ele a minha visão para essa outra área dele, ele falou: eu preciso te levar em um lugar. Você pode ir lá comigo na Boa Luz? Eu falei: bora. Quando eu entrei aqui, eu sou movido por uma visão 360 e uma visão 3D. O que é isso? Eu consigo enxergar coisas num terreno vazio pronta. Já faço isso de maneira natural há muito tempo. Eu olhei e falei: isso aqui tem um potencial muito grande, mas está muito abandonado. Não está funcionando. Rapidamente eu tive uma visão de que estava faltando gestão. Uhum. Então foi assim que eu cheguei. Depois disso, foi feito todo um trabalho para estar hoje aqui nessa cadeira aqui, ocupando a posição que eu ocupo aqui dentro. É muito importante falar que dentro tem 5 contratos de gestão diferentes com a minha empresa. Eu sou uma empresa, sou uma pessoa jurídica, não sou uma pessoa física, tenho uma estrutura por trás. E foi a única forma de trazer gestão para esse lugar,
para chegar na visão positiva de futuro ainda que a gente não chegou. A gente vai chegar ainda, né? Tem 1 ano e 3 meses só nosso processo. Assim que eu cheguei. Não foi eu não. Aí foi Deus guiando para eu chegar. Na verdade, eu fui buscar uma área em outro lugar e ele me trouxe para cá. Então é sobre isso. As coisas acontecem como tem que acontecer mesmo, né? E quando você tem frequência quântica de ficar sempre procurando e buscando o que você quer. Exatamente. Eu até costumo dizer que as oportunidades não vão surgir do nada, né? A gente acaba criando realmente essas oportunidades. E o criar oportunidades não é do nada, né, Fábio? É realmente ter esse olhar que você tem que Intencionalmente. enxergar. Tem que ser intencional. Perfeito. Aqui nós somos intencionais. Nós somos intencionais o tempo inteiro. Nós temos aqui pela manhã os devocionais, que são nossos grupos, profetizando mensagens positivas do nosso dia, todos os dias. Aqui nós fazemos com intenção. Você quer seguir na linha da palavra, você tem que ser intencional. Você tem que dizer o que você quer, com riqueza de detalhes. Exato. E o que eu quero, e o que nós queremos, e o que nós vemos para Boa Luz, é muita coisa boa e com uma visão muito detalhada, precisa. Posso te mostrar cada empreendimento que você fez aqui dentro, em cada lugar, que cor vai ser, que tamanho vai ser, quantas unidades vão ser, como vai ser, quantas pessoas vão ser, tudo. A gente precisa ter uma visão muito clara. Quando eu falo visão positiva de futuro, não é só falar, eu quero algo bom. O que exatamente é bom e o que você quer. Exato. Dê riqueza de detalhes em tudo na sua vida. Não peça nada, principalmente não peça nada a Deus, sem detalhes. Exato. Olha quantos pedidos chegam para Ele todo dia. Já pensou a falar, Deus, eu quero algo bom. O que é bom para você? Seja específico. Eu quero ver aqui 2.000 unidades prontas de apartamentos, com 4 condomínios, com um senior resort, com condomínio de cabanas, com 3 hotéis, com 12 restaurantes. É com detalhe. Exatamente. Vai acontecer. Já está acontecendo. E vai acontecer. Exatamente. Perfeito, cara. Acho que isso aqui é uma grande aula para todo gestor que está assistindo a gente, de ter essa visão, de saber onde quer chegar. Porque não adianta nada você, como você disse, né? Você querer crescer, mas sem saber o que é crescer. Eu quero preparar. ter sucedido, bem sucedido, quero ter sucesso e tal, mas o que é isso para você, né? Onde é que você quer chegar? Às vezes o objetivo de um gestor é um, de outro gestor é outro, não necessariamente vai ser a mesma coisa. Então, eu quero que minha empresa cresça. Como? Onde é esse lugar que você quer chegar para que depois você trace o caminho, não é isso? E não é só pedir a Deus, tá? Faça a sua parte. Eu tive que fazer 4 cursos novos para gerir a Boa Luz. Quando eu entendi que eu tinha que ter um outro nível de preparo para o que eu ia encarar aqui. E hoje eu faço novos cursos, me preparei, então a Boa Luz foi muito positivo para mim. Então a Boa Luz foi um desafio que me trouxe crescimento pessoal e profissional. Então é muito assim, para chegar naquele objetivo você tem que se preparar. Você tem que abrir mão de muita coisa. Você tem que se dedicar, tem que ter disciplina. Você tem que ser obediente. Você tem que ser humilde. Você tem que ouvir as pessoas. Eu no começo que chegava aqui, eu não ouvia as pessoas. Foi um aprendizado muito grande para mim. Entender que eu precisava ouvir mais as pessoas. E hoje eu ouço mais as pessoas. Eu me conecto mais com as pessoas. E quem fez isso foi a Boa Luz. Então a Boa Luz fez muita cura no meu processo também. A Boa Luz me fez crescer. E eu tenho que devolver para a Boa Luz honra. Honra por ser um lugar que faz as pessoas crescerem. Eu sou prova disso. Então, eu quero trazer isso na marca, quero trazer isso no conceito, quero trazer isso para meus colaboradores. Aqui é um ambiente de crescimento. Aqui não é um ambiente estéril. Aqui não é deserto. Aqui é um ambiente abundante. Olha onde está. Tem 20 lagos, milhões de metros quadrados. Está a 30 minutos do centro da cidade. É um lugar especial, né? Exatamente. É valorizar a criação, né? Já está pronto, né, Fábio? O que a gente precisa fazer é trazer esses toques com esse olhar no detalhe. E acho que isso vocês vêm fazendo muito bem. E agora, queria que vocês aproveitassem para conferir. A gente está falando tanto, né, Fábio? Do que é que está sendo a Boa Luz, o que está sendo feito aqui. E agora vocês vão poder conferir como é que está ficando esse projeto aí, né? Para que vocês já possam vir aqui visitar, para conhecer de fato. Então fica aí com algumas imagens aqui da nova Boa Luz.
Voltando aqui ao nosso Moviecast, hoje com o Fábio Chimes, diretor de operações aqui da Boa Luz, esse lugar maravilhoso, né? Um dos melhores destinos de Sergipe. Agora, a gente vai entender tudo que de fato compõe esse complexo. Para isso, vou pedir ao Fábio que nos explique, para quem não conhece, né, a Boa Luz, o que é a Boa Luz, qual que é a proposta e tudo que vocês oferecem aqui dentro, Fábio. É muito importante explicar, Thiago, o que é a Boa Luz hoje. Porque como ela tem 36 anos de vida, ela construiu outras referências, como você veio para cá quando era pequeno e você tinha uma referência. Já teve zoológico, já teve pousada, já teve várias coisas. O que a Boa Luz tem hoje? O que é o Complexo Reserva Boa Luz hoje? É uma área de uma fazenda que tem 5 milhões de metros quadrados ou 500 hectares, para quem pensa em hectare, ou quase 1.500 tarefas, para quem pensa em tarefa. É uma área que tem dentro do complexo vários outros empreendimentos já construídos, como um parque, mas é um parque rural. Ele tem um complexo de piscinas, ele tem atividades esportivas e tem área de fazenda, com cavalos, passeios, charrete, pônei, zebra, animais que são animais dispostos para contato com o ser humano. Então você pode pegar aqui um coelho, um porquinho da Índia, brincar com a galinha, ver um pônei. Tem um ambiente de fazenda aqui como uma atração. Esse é um produto. Depois você tem outro produto que é um condomínio barra hotel, chama Reserva dos Lagos. Você pode comprar aqui uma fração para passar suas férias ou vir para cá como um hotel. Inclusive esse empreendimento agora vai expandir para apartamentos convencionais. Você vai comprar um apartamento, é seu. E se você quiser uma renda, você vai colocar lá e te vai alugar e vai te dar uma renda. Aqui também nós temos 4 restaurantes aqui dentro, inclusive restaurantes que funcionam especificamente para o público, ele não precisa ir para o parque. O Terrimar é um restaurante de parrilha, é um restaurante de fogo de chão, é um restaurante com a cozinha mediterrânea também e regional. Tem café da manhã, que é servido de segunda a segunda aqui na Boa Luz. Você pode vir tomar um café da manhã na Boa Luz sem nem estar hospedado aqui. Apenas entrar e tomar um café da manhã. Um café colonial, um café com conceito de fazenda, muito bem servido. Então, a Reserva Boa Luz, ela tem 2 produtos aqui dentro que interagem, porque o hóspede do hotel usufrui do parque, da fazenda, e é um complexo, porque a quantidade de áreas que tem em volta vão ser lançados vários empreendimentos e tornar a Reserva Boa Luz o maior complexo imobiliário de alto padrão de campo do Nordeste, porque nós somos em área, tá? Nós não estamos construídos, mas em área e em estrutura e em potencial, nós somos o maior complexo imobiliário rural de alto padrão do Nordeste. Estamos a apenas 30 minutos da capital ou de um bairro central de Aracaju. Então, é algo muito específico. Se você for para outras capitais, você sair 30 quilômetros, você continua na área urbana. Você não está ainda na área rural. Então, a gente tem aqui a possibilidade de um empreendimento com múltiplos outros empreendimentos, inclusive moradia. Sim. Nós temos pessoas que já moraram aqui dentro e temos pessoas que estão pedindo apartamentos aqui para moradia. Nossa empresa faz estudo de mercados aqui o tempo inteiro para entender qual é o produto. E daí nós desenhamos vários produtos, mas hoje, atualmente, quem vem na Boa Luz, na Reserva Boa Luz, vai usufruir de um hotel, vai usufruir de um parque rural voltado para a família, principalmente para quem tem crianças aí de 3 até 9, 10, 12 anos de idade. É um paraíso de experiências, tem pesca, tem piquenique, tem bike aérea, tem trilha, tem muita experiência, tem área esportiva de beach tênis, vôlei, speedball, fute-mesa. A gente tem aqui um complexo de lazer natural, porque está num ambiente aberto, num ambiente natural, e que vai ser desenvolvido, está sendo desenvolvido para criar múltiplos empreendimentos, e tudo isso virar um complexo imobiliário, como se fosse um grande bairro. Como se fosse um grande bairro com diversos tipos de produtos diferentes, e depois as pessoas vão usufruir desse complexo rural como se fosse área de lazer do seu condomínio, da sua casa de campo, que esse é a visão positiva de futuro clara que nós desenhamos aqui hoje. Então você pode vir hoje usufruir de um day use e aproveite, porque a gente enxerga que num prazo médio ou longo você vai usufruir tendo uma propriedade aqui dentro, tá? Mas por enquanto nós temos sim uma estrutura de day use, de parque,
que é o que faz funcionar toda a estrutura e bancar todos os custos. E temos um condomínio independente aqui, que ele funciona totalmente independente. Ele não depende de nada do parque. Tem piscina, academia, tem salão de jogos, tem a parte de serviço, restaurante, tudo próprio, tá? Então é para dar uma visão 360, uma visão mais detalhada do que é a reserva hoje, para que as pessoas que estão assistindo a gente possam entender e vir aqui conhecer, seja para tomar um café, seja só para almoçar, seja para vir para o parque, seja para se hospedar, ou seja para investir aqui na área imobiliária. Perfeito. Vocês desenharam realmente toda uma esteira aí, né, Fábio? E assim fica possível que todo mundo venha conhecer realmente essa grandiosidade que é a Boa Luz. E eu acho interessante a clareza realmente que vocês têm, a clareza ao explicar, né? E eu queria entender, Fábio, como é que foi quando você chegou aqui, né? O cenário que estava, qual que foi o primeiro passo que você deu, você e sua equipe deu, sua empresa, né? Para enxergar todas as possibilidades, esses produtos, e sair do que estava para começar a construir todos esses produtos. Aqui na Boa Luz, a gente precisou fazer uma tese, que ela foi uma tese um pouco mais nova, que a gente chama de desenvolvimento estruturado, tá? Como tudo que é estruturado, tem que ter uma base muito bem feita. Então, primeiro tinha que entender todos os problemas, todas as carências, todas as falhas em todas as operações que existiam. Então, houve um mapeamento inicial de quais eram as deficiências. Eram pessoais, eram de infraestrutura, eram de sistema, eram de Wi-Fi, era de tudo que foi mapeado. Em cada área a gente identificou que tinha necessidade para fazer melhorias, tá? Fez um diagnóstico e um plano de ação. O diagnóstico e plano de ação era trabalhar 12 meses para fazer uma reavaliação dos resultados e prosseguir. Esse foi, inclusive, o contrato inicial aqui da Boa Luz. Um tempo mais curto, entender se as coisas iriam acontecer e depois avançar para outra etapa. Então nós fizemos toda uma restauração física, estrutural, sistêmica, treinamento e seleção de pessoas, troca de 70% do quadro da empresa inteiro foi trocado 70%. Os 30 que ficaram tiveram um processo de mudança de mentalidade. E agora, depois de um ano, nós validamos os resultados. Nós crescemos de maneira exponencial aqui dentro, em termos de faturamento, em termos de volume de pessoas, em termos de público. Então nós tivemos o resultado validado. Uma vez esse resultado validado, a gente constrói uma outra camada agora, que é a camada de construção de cultura. Esse ano é o ano da construção da cultura da Boa Luz. Cultura de amor, unidade, honra e cuidado aos detalhes. Nós nos preocupamos com os detalhes aqui. Só que isso precisa ser trabalhado diariamente, de maneira muito disciplinada, até que isso fique enraizado na mente de qualquer funcionário aqui, que nós falamos já em 200 pessoas diretamente trabalhando aqui dentro. Então é uma indústria que é uma indústria poderosa de emprego. Então agora a gente entra na fase da cultura e investir agora nas pessoas, porque a estrutura está muito boa, a estrutura está funcionando, agora a gente precisa investir nas pessoas e continuar fazendo o trabalho de maneira equilibrada, contínua, linear, para que as pessoas possam vir, confirmar que mudou, muitas vão vir de novo, vão confirmar de novo que mudou e vão falar, ó, aconteceu uma coisa lá realmente de verdade. Porque como é estruturado, isso permanece independente de problemas que vão acontecer, como qualquer empresa tem. Então, se vier uma tempestade, nossa base está mais forte para suportar qualquer balanço. Isso é uma consultoria, uma mentoria barra consultoria que é feita pela empresa para montar toda essa estratégia. E não só montar essa estratégia, nós aplicamos, nós treinamos, nós trazemos soluções e nós nos associamos ao cliente. Então aqui tem associação, eu tenho associação aqui com o empreendimento, porque aí eu tenho um nível de comprometimento muito maior. Eles entendem que eu estou realmente focado aqui no atendê-los, né, as metas e o que foi acordado, e tem sido atendido e entregue, com certeza, em todos os empreendimentos que eu já fiz até hoje na minha vida, todos foram entregues o resultado que foi prometido. Alguns até muito mais, mas é um compromisso meu pessoal, porque é minha marca, porque é meu nome, porque é o que eu carrego. Principalmente
depois desse 1 ano e meio aí, com a decisão aí de entender meu propósito. Então, eu jamais poderia entrar aqui para não entregar o que eu prometi ou desonrar meus contratantes, dos quais eu sou muito grato aí, o Davi Barreto, que é o CEO, mas existe um conselho de empresas envolvidas aí que são sócias, todos têm um nível de confiança muito grande comigo, com a minha parte técnica e pessoal. Então eu também aqui preciso externar aqui que nós não fazemos nada sozinho. Aqui foi um conjunto muito grande, justamente por isso que a unidade está dentro dos nossos valores, né? A união, a unidade de todas as empresas, de todos os pensamentos dos sócios, para que a gente conseguisse objetivar algo que tenha uma dificuldade natural de fazer o novo ou de reestruturar algo que não estava bom, mas está acontecendo. Perfeito. Eu vejo que você olha com muita calma, né? Um olhar de fora, com calma, com foco. E aí, primeiro enxerga realmente o que precisa ser feito. Você estava até me falando um pouco sobre a centralização, sobre como em alguns casos isso é necessário, né, Fábio? E eu queria que você falasse um pouco aí, pensando nos gestores, né, que estão nos assistindo, queria que você contasse um pouco sobre, primeiro, essa forma de olhar com foco, com calma, para ver o que realmente precisa ser feito sem aquela agonia, e sobre essa centralização, em alguns casos, né, como é que ela pode A ser feita. centralização é um tema que às vezes traz polêmica, porque centralizar é ruim, ser um gestor centralizador é ruim. Eu acho que é muito relevante. E aqui é a prova disso. Aqui, quando se fez o diagnóstico, entendeu que justamente o que precisava era de uma centralização. Era de uma gestão vertical. Era de uma gestão única. Porque aqui tinham várias pessoas que tinham várias ideias e cada uma ia para um lado, era descentralizado. Mas não funcionava. Então, no processo o diagnóstico foi, primeiro centraliza, verticaliza as decisões e a visão, depois prepara o time, forma os líderes, e isso vai se descentralizando naturalmente. Mas o controle, a gente não abre mão. Eu não abro mão de ter controle de nada. Qualquer empresa, negócio que eu estou gerindo, eu quero olhar os relatórios semanalmente, eu quero estar presente na operação. Para mim não existe essa coisa do eu tenho que sair do operacional. Eu vi isso essa semana até de uma pessoa que tem uma referência muito grande e eu falei assim, tem razão. O operacional é produtivo. Um operacional produtivo, ele é estratégico. Ele é estratégico. Isso aqui não adianta, não vai funcionar nada isso aqui se só tiver o estratégico e não tiver um bom operacional alinhado com o estratégico. Então, cuidado com essa ideia do eu tenho que sair do operacional da minha empresa. Não, o operacional da sua empresa é muito importante, principalmente uma empresa desse tamanho e uma empresa que tem muito que vende serviço. Então aqui o tempo inteiro é operacional, é hotelaria, é limpeza, é manutenção, é atendimento, é gastronomia, é pós-venda, é venda da área imobiliária. O tempo inteiro aqui tem processos e tem uma operação que se ela não for algo muito com a engrenagem muito azeitada, você vai ter problemas aonde no resultado e vai afetar seu estratégico. Então, eu prefiro olhar o seguinte: qual é a situação que está acontecendo na sua empresa? Qual é o diagnóstico? Centralizar pode ser uma solução? Se pode, executa. Não tem que ficar, não posso centralizar. Não, depende. Depende da situação que sua empresa está vivendo. Então, aqui houve sim uma centralização como estratégia. Ela foi estratégica, inclusive, foi decidida, vamos centralizar, e tem funcionado muito bem. E agora, naturalmente, depois de 1 ano e 3 meses, preparando as pessoas, formando os líderes, você começa, por exemplo, eu não estou mais aqui final de semana, mas eu ficava aqui todo final de semana, todo feriado eu estava aqui dentro. Eu não estou mais há mais de 6 meses, aqui no final de semana. No feriado, esse feriado agora, a gente recebeu aqui na Zé Boa Luz cerca de 3.500 pessoas. Não tivemos problemas para um universo tão grande. Teve dias aqui de 1.300 pessoas. Então, 1.300 pessoas bem atendidas. Como é que isso é possível? Com estratégico? Não. Com operacional. O estratégico fez as estratégias, planejou as vendas, estruturou a captação de lead, fez toda a estrutura de aonde a gente ia vender, para quem a gente ia vender, fez todo o planejamento, que eu também atuo na parte comercial, operacional e comercial. Mas e aí, na entrega?
estava preparado, tinha mesa, tinha cadeira, tinha comida, tinha equipe, tinha estacionamento, tinha sistema funcionando, tinha Wi-Fi equilibrada, tinha gente na segurança, tinha gente na limpeza dos banheiros, estava tudo abastecido, operacional. E funcionou e trouxe o maior resultado até agora do ano em venda de restaurante. Nós batemos um recorde aqui de um dia que foi o dia do carnaval. Nessa Páscoa teve um dia que a gente conseguiu faturar mais, ou seja, resultado com base em estrutura operacional e planejamento. Então, cuidado quando você quer sair muito do seu operacional da sua empresa. Cuidado. Avalie melhor, porque se é um operacional produtivo, é um operacional que traz resultado. Perfeito, perfeita colocação. Eu acho que é sempre esse olhar personalizado, né, Fábio? Que a gente tem que ter, com foco, entendendo realmente a necessidade da empresa. A gente faz projetos de branding lá na MoviePix e a gente sempre foca no diagnóstico antes de qualquer coisa. A gente vê que tem muita gente que, eu quero mudar isso, quero mudar aquilo, já parte para a execução, né? Pô, primeiro vamos pensar o que precisa ser feito para que a gente trace um plano e aí foque realmente no que precisa ser feito. Acho muito legal você focar, é, você ter, na verdade, essa mentalidade de valorizar o operacional, porque a gente realmente vê um discurso muito grande disso, de fugir. E eu vejo que tem duas vertentes. Não é aquele operacional que você vai estar fazendo tudo, né, Fábio? Você vai estar aqui, pô, quebrou alguma coisa lá na piscina, você vai lá e tenta resolver. Não, você tem a pessoa que faz isso, mas você está de olho, você está entendendo que o momento precisa de você para isso, né? Na verdade, assim, tudo é o tamanho da sua empresa. Sim, Então, uma empresa pequena, falar que vai ser do operacional, não tem como. sim, O dono tem que ser operacional. Uma empresa média, aqui já é uma empresa considerada média, não é uma empresa grande também, não é uma empresa pequena. Tem coisas operacionais que eu tenho que olhar, que eu tenho que acompanhar. E tem coisas operacionais que eu não vou acompanhar. É natural do porte da empresa. Até por questão de tem gente preparada para resolver isso. Então, tem que ter um estudo de caso, porque senão fica algo muito genérico. Saia do seu operacional. Não sei, você tem uma loja com 4 funcionários, você tem uma oficina com 4 pessoas, 3 mecânicos, e você vai sair do operacional, talvez dê errado, né? Porque alguém tem que tocar o operacional e a empresa é pequena, e você não consegue botar alguém preparado. Então, veja, eu não vou deixar o operacional aqui, porque eu olho o relatório toda semana, todo dia eu estou atuando nos grupos, eu estou acompanhando e tendo resultado se está tudo bem o tempo inteiro, porque eu te falei, eu tenho controle. Se um sócio perguntar como é que tá aí, eu vou dizer X pessoas, está tudo bem, todo mundo foi atendido, todo mundo, o estacionamento está ok, eu vou dizer que está tudo ok, porque eu acompanhei. exato. E aí cada um tem estratégia. A gente tem um modelo de trabalho muito interessante, que a gente aplica, que é nosso, que é uma expertise nossa, que é fácil, simples e funciona, né? Por quê? Porque uma empresa pequena ou uma empresa média, se você for implantar algo muito complexo de sistema, de controle, de gestão, você acaba atrapalhando a empresa, porque ela não funciona, não tem cultura para funcionar com algo complexo. Então tudo é estudo, diagnóstico e planejamento, para você conseguir ter um resultado eficiente. Senão você vai ficar pegando esse modelo da boa luz, colocando em outro empreendimento que não funciona, pegando em outro empreendimento, colocando na boa luz que não funciona, não vai dar certo. Então, nosso projeto de trabalho, nossa forma de trabalhar, eu tive a oportunidade de conhecer o Nelson Willis, que é uma pessoa muito conhecida, aí, um advogado, ele é full service. Então, aqui nós somos full service. A empresa aqui é a gestora hoteleira, é o síndico do condomínio, é o gestor do parque, é o gestor de vendas da área imobiliária, é o gestor da fazenda. Então, todos os serviços estão sendo atendidos Sim. através dessa gestão. Então, a gestão full service vale a pena para a nossa empresa, vale a pena. Então, a gente está atuando assim. Pode ser que em outro negócio menor não vale a pena. Então, a gente vai avaliar e pontuar isso, tá? Mas aqui a gente tem um entendimento maior. Por quê? Porque por trás do que o olho está vendo aqui, tem um mundo imobiliário para ser construído. Ele já está desenhado, que aí foi o que me trouxe para Boa Luz. Foi o que me moveu para fazer o que eu estou fazendo aqui, junto com o sócio. Porque a visão não é só minha. A visão tem que ser do dono. E eu não sou o dono. Eu sou um parceiro do dono. Eu sou uma empresa que agrega ao dono. Então, assim,
o pessoal me procura muitas vezes. Pô, Fábio, eu tô com a área aqui, queria que você viesse olhar. Eu falei, qual o tamanho? Ah, é 1.000 metros quadrados. Eu falei, amigo, eu não consigo. Não consigo fazer nada grande nisso, é muito pequeno. Não, eu tenho uma área que tem minha família, tem 200 mil metros quadrados, é dentro da cidade de Lagarto, Itabaiana, ou é uma cidade do interior. Eu gosto do interior, então eu prefiro trabalhar no interior. É onde eu vejo mais oportunidade. Me interessa olhar, me interessa porque aí eu vou trazer uma visão, eu vou trazer uma solução, nós vamos estudar melhor e vamos trazer o melhor resultado para você. E vamos ser parceiros do resultado, vamos ser parceiros do que a gente trouxe. Então, isso é muito importante, né? Eu preciso começar a comunicar isso mais, até por essas questões de estar mais no digital, né? Eu saí do orgânico tem 5 meses apenas, meu Instagram é fechado, meu Instagram nem era aberto, tinha 200 pessoas, e eu fui para o digital e falei, agora eu preciso mostrar para mais pessoas o trabalho que pode ser feito, porque eu tenho um propósito, que é desenvolver cidades, regiões, estados. Então eu preciso ampliar essa antena para chegar a mais pessoas. Então eu queria chegar hoje a você, que está no seu interior, achando que seu terreno não serve para nada, que alguém te falou que não serve para nada, ou alguém falou para você, aqui não cabe. Isso vocês ouvem desde pequeno na cidade do interior. Minha mãe era do interior, eu tenho primos do interior, da Bahia, e isso é algo cultural. Quem disse que não cabe? Cabe porque tem várias outras cidades que cabem, porque lá deu e aqui não dá. Exato. Então esse é o meu propósito, desenvolver e pensar de uma maneira que ela ultrapassa o que se pode chamar de convencional, porque a minha visão é uma visão de futuro, e o futuro não dá para olhar com os olhos naturais. Você tem que acreditar nele, tem que estudar, tem que ter fé, tem que se preparar, tem que ter também uma bagagem. Nós já vamos para mais de R$ 1 bilhão. 1 bilhão, não é 1 milhão não, R$ 1 bilhão de empreendimentos desenvolvidos aonde? 10 cidades do interior do Nordeste, pequenininhas. Aí você vai dizer que não cabe, eu pego você, levo lá e te mostro. Os condomínios, os empreendimentos, casas de 4 milhões, agora tem uma casa à venda em Piranhas, 5 milhões e meio de reais. Em 2015, quando eu cheguei em Piranhas, que foi uma cidade que eu tive a oportunidade de atuar muito e atuo muito, a casa mais cara da cidade era 300 mil reais. E hoje tem uma casa na cidade de 10 milhões, na cidade. Houve uma grande mudança de mentalidade. E quem disse que não cabe, uma cidade na sede tem 10 mil habitantes apenas, mas ela tinha potencial turístico, ela era um destino, e ela foi se desenvolvendo com a mentalidade de visão positiva de futuro. Hoje Piranhas é um destino imobiliário. Ela já tem toda aquela estrutura natural, né, Toda a estrutura natural que atrai, como isso aqui, tem estrutura natural, e faltava uma visão para trazer algo que era do futuro. Então, hoje nós temos lá empreendimentos sendo construídos em Piranhas, inclusive, tem outros empreendimentos que foram lançados por outros empresários, e a cidade está se desenvolvendo absurdamente. E por que a cidade do lado não se desenvolve? Porque a mentalidade não é a mesma. Lá na cidade a 12 quilômetros, 15 quilômetros, ninguém acredita na cidade. E a cidade continua do mesmo jeito. Mas quando você muda uma cidade, como a gente tem mudado Piranhas, ela está começando a irradiar para as cidades vizinhas. Então olha o poder que Deus me deu. E eu entendo isso hoje. Se eu desenvolver bem uma cidade do interior, ela vai desenvolver cidades em volta dela, que vão desenvolver cidades em volta dela, que vão desenvolver cidades em volta dela que não vai parar. Então eu vou trazer um grande desenvolvimento para meu país, para meu estado, para a população. Essa é a grande visão. Eu acho isso maravilhoso porque realmente existe muito esse preconceito com o interior, né? Com achar que somos o menor estado. Mas, poxa, quantas coisas grandiosas podem e já estão sendo feitas por aqui, né, E Fábio? serão. Eu vivi muito isso, né? Eu fiz a faculdade de publicidade, que é relativamente um curso novo, né? E naquela época muita gente não ficava por aqui. Então, Itabaiana não tinha tanta gente que trabalhava com marketing, com publicidade. Quem dirá com construção de marca? Era tudo feito de forma mais manual, uma ou duas agências por lá. E aí eu sempre via meus amigos indo para São Paulo, né, indo para grandes polos, né, Rio, outros grandes polos. E eu pensei, por que não ficar aqui e explorar esse caminho que precisa ser desbravado? Existem empreendedores, afinal de contas existem empresas, eu compro de empresas.
Eu vejo que tem um empreendedor que pensa diferente, que cresce mais do que o outro porque ele tem uma visão diferente. Então eu vou chegar nesse cara. E aí comecei a trabalhar. Como é que a gente pode trabalhar marca no interior? Eu vejo que construir marca não é aquela coisa, pô, só a Apple, só a Nike. Não. A Boa Luz tem uma marca forte que vocês constroem estrategicamente. E tá aqui, não é na capital, não é no grande capital, tá próximo à capital, mas tá no interior de Sergipe, né, Fábio? No menor estado. E vocês têm uma marca. Então eu vejo que marca tá no nosso dia, tá no nosso cotidiano e a gente precisa tomar cuidado sim das pequenas marcas. A gente precisa estar olhando o marketing da pequena empresa com muita estratégia também. E a gente precisa estar com esse olhar para onde a gente vive, para o interior, para desenvolver. Porque tem potencial. A beleza que tem no interior de Sergipe, né? A beleza que tem em Itabaiana, a beleza que tem aqui em Laranjeiras. Então, acho muito legal esse seu propósito, cara, de olhar para os interiores e pensar, vamos desenvolver isso aqui, que merece também. Acredito. E falando de marca, nenhuma marca ela começa grande. Na sua maioria das 95% das marcas começaram muito pequenas, mas o que elas tinham para virarem grande? Elas tinham uma visão positiva de futuro. Então, quem criou uma Apple, quem criou um Facebook, quem criou grandes marcas, uma McDonald's, tinha uma visão muito clara e positiva do aonde ele queria que aquela marca chegasse. E para isso ele fez um grande trabalho, uma grande jornada de construção do valor dessa marca. E não é nada mais que isso. O que é que a gente está fazendo aqui? Uma jornada. A gente tem uma visão positiva de futuro, a gente tem uma marca, tem uma visão positiva de futuro do tamanho que ela vai virar, do valor que ela tem que ter. Como é que você chega lá? Você tem que ter uma visão clara, positiva, detalhada, um plano para chegar lá. Passo a passo. Porque tudo que vai acontecer para te desviar de sua marca, Sim. ter o valor que você quer que ela tenha. Tudo aconteceu para a McDonald's ser desviada em chegar onde ela chegou. E ela chegou porque apareceu um sócio que tinha uma visão e esse foi sozinho. Os outros continuam com a lanchonete no mesmo lugar, perderam o nome, estão lá do mesmo tamanho de 30, 40 anos atrás. O que foi que mudou? Qual foi a diferença? Alguém que tinha uma visão muito clara, muito do futuro. Não era aí o que estava olhando ali. Alguém olhava e falava, não, isso não vai ficar grande. Vai ficar grande. Não, isso aqui não vai dar certo. Vai dar certo. Isso aqui não vai caber 2 mil apartamentos. Vai caber 2 mil apartamentos, porque eu tenho estudo de mercado, visão positiva de futuro, estou acompanhando o que está acontecendo com o mundo, a interiorização do mundo, não é só do Brasil, né? O interior do Brasil está crescendo e as capitais estão diminuindo. Salvador perdeu 10% da população nos últimos 10 anos. Olha o que está acontecendo. Está indo para onde as pessoas? Estão indo para o interior, estão indo para outras cidades menores, está indo para outras cidades sem mais segurança, tranquilidade, menos trânsito, como o Sergipe tem. Sergipe tem um potencial absurdo para nos próximos 10 anos aí a nível Nordeste ser uma cidade que vai ser descoberta. O que eu falo é que Sergipe não foi descoberta ainda. As pessoas não descobriram Sergipe. Porque elas entram aqui e falam, meu Deus, não tem trânsito, é tudo muito rápido, ninguém tem medo de assalto, de nada. Essa cidade eu não conheço, porque onde você vai, você tem isso. Sim. Então, naturalmente, as pessoas vão vir para cá para morar, para trabalhar, para montar suas empresas. Por quê? Porque a visão que elas querem é de qualidade de vida. Então, se elas querem qualidade de vida, elas vão buscar lugares que permitem ter qualidade de vida. O interior permite qualidade de vida. Só que aí você vai para o interior, você tem ganhos financeiros, mas você não tem o serviço, a estrutura, o restaurante bom, o apartamento bom, o condomínio bom, a casa boa, não tem. Aí você vai sair dali em busca dessa estrutura e vai pagar um preço de perder a qualidade de vida, de estar longe da família, do seu ambiente, dos seus amigos, das pessoas que você gosta. Então, quando a gente fala cabe, é com base também, pessoal, para ficar bem claro, é em estudo de mercado. Sim. Tá? Em análise de comportamento de consumo, são em alguns números estratégicos, ou seja, não é só olhar e falar cabe, tem muito trabalho. Muitas vezes eu levo 2 anos, 1 ano e meio para lançar um empreendimento no interior, porque eu fiquei 2 anos, 1 ano e meio amadurecendo aquele produto, como foi o caso aqui do Tubê Barreto, Vale do Real, que é o maior empreendimento do centro-sul do estado de Sergipe, foi 1 ano e meio estudando a cidade, estudando comportamento de consumo. Eu ia para a cidade, eu me hospedava na cidade, eu me relacionava com a cidade até entender qual era o produto. O produto está lá, é um sucesso, é gigante, é enorme, é assustador olhar aquele empreendimento e falar em Tobias Barreto, com 55 mil habitantes, a 7ª cidade do estado, falei,
Inclusive, ela vai subir uma posição nos próximos anos economicamente no estado, porque esse projeto ele é tão grande que ele tem capacidade de mudar. E é sobre isso que eu falei há pouco. Se eu altero a mentalidade, se nós alteramos a mentalidade da cidade, as cidades em volta de Tobias Barreto vão sofrer influências. Isso vai gerando um efeito espiral e isso não para. Exatamente. E eu acho interessantíssimo isso. Até temos um case lá na MovePix, né, que é o Centro Médico Souza Andrade, onde aconteceu um pouco disso, né? Onde a gente está com essa marca desde antes dela ser lançada. Foi observado que existia muito comportamento das pessoas irem para Aracaju quando queriam uma saúde de qualidade. É a referência. Isso. E até os profissionais, eles viam Aracaju, obviamente, como o único lugar onde eles poderiam atuar para ganhar dinheiro. Os bons vão para lá e os ruins ficam no interior. Exato. Foi o que a gente fez. A gente trouxe um padrão, um alto padrão, isso com estrutura, né, com fachada, com marca. Tudo foi pensado estrategicamente para que a gente criasse um alto padrão, para que os profissionais quisessem ficar. E para que profissionais de Aracaju fossem para lá. E assim, a coisa aconteceu, né, um ano já alugou tudo. E hoje tem muitos profissionais de Aracaju que atendem lá. Fizeram um movimento contrário. Mudou. Porque a pessoa não vai sair mais de Itabaiana para ir para Aracaju. Ela entende, aqui eu tenho estrutura. Pronto. O profissional de Aracaju que veio Itabaiana como uma oportunidade. Certamente tinha um proprietário da empresa com a mentalidade Sim. capaz de acreditar nisso. Porque outro é dizer, não serve, não cabe, vou fazer simples, aqui é interior, a construção tem que ser barata. E ele não tem a visão de futuro, que é algo muito bacana de ver na cidade. De Itabaiana, ela é fácil ver quando você conhece algumas pessoas de Itabaiana, que tem ali uma visão à frente. Sim. Do que o olho está vendo hoje, mas já está mudando. Sim. Já está mudando, já está começando a... Eu recebi um cunhado meu que veio para um torneio de beach tennis em Itabaiana e falou, irmão, nunca vi isso, essa estrutura aqui eu nunca vi em lugar nenhum. Eu falei, pois é, e não está na capital. E por que está funcionando? E por que está cheio? E por que você veio até aqui? Porque alguém teve uma visão diferenciada, acreditou na visão, continuou, e ela está lá viável. Então tem que analisar esses sinais para você também, na área imobiliária, tomar decisões, porque são decisões muito... A área imobiliária são decisões muito grandes. Sim. Não tem nenhuma decisão pequena na área imobiliária. Então não se permite erro na área imobiliária. Eu, graças a Deus, nesses últimos 15 anos quase aí, nunca errei em nenhum empreendimento que eu desenvolvi. Todos foram desenvolvidos, tiveram assertividade. Mas por quê? Muita base, muito estudo, muito preparo, muito entendimento técnico, somado a essa coisa do acreditar em lugares pequenos. Sim. Pronto. Somado tudo isso, você tem um resultado, você tem um produto final. Então não é uma coisa só, é um conjunto de fatores, porque eu acredito em tudo que tem pilares, né? Porque você tem estrutura, se um balançar, o resto segura. E por isso que eu continuo essa jornada aí, desenvolver o estado, o menor estado, e transformar num grande estado da federação. Perfeito. Isso é uma bela jornada, é um belo propósito de vida, né? Que move não somente a sua vida, mas a vida de milhares de pessoas. Com Eu acho que é certeza. isso que faz um propósito ser justo e verdadeiro, né? Com certeza. E agora vamos ver mais imagens aqui da Boa Luz, né? Conhecendo cada pedacinho, conhecendo o hotel, conhecendo o parque, para que você venha desfrutar desse paraíso aqui em Sergipe. Pertinho de Aracaju, 30 minutinhos, né, Fábio, de Aracaju. E a 35 de Itabaiana, Perfeito. muito perto. Ou seja, qualquer lugar que você estiver de Sergipe, vai chegar na Boa Luz rapidinho. Então vem para cá conhecer. Voltamos ao nosso Moviecast especial na Boa Luz. E agora, Fábio, queria que a gente desse um overview assim, sobre a marca da Boa Luz. Uma marca que já passou por muitas percepções diferentes, de acordo com a gestão. Muita gente conhece a Boa Luz. Como eu disse, todo sergipano quase conhece a Boa Luz.
mas talvez cada um conheça uma Boa Luz diferente. E hoje temos uma nova Boa Luz com muito mais organização, muito mais gestão e muito mais qualidade em cada detalhe. Como é que vocês olham para a marca da Boa Luz para garantir que essa percepção se torne unificada e também pensando no ecossistema de produtos que você tem aqui? Como que essa marca está unificada para todo mundo e sobre tudo que vocês vendem? Primeiro, tinham várias marcas, né? Boa Luz Parque, Reserva Boa Luz, aqui tem o Reserva dos Lagos, eram trabalhadas muitas marcas e a gente entendeu que não funcionava. Em termos de comunicação, marca, de geração de valor, tinha que ser uma marca central. Eliminamos o Boa Luz Parque, porque parque não é nosso objetivo. Ele existe, mas não é o objetivo final. Sim. Trouxemos a coisa da reserva, porque a reserva traz esse ambiente de contemplação, de natureza, de espaço natural. E a Boa Luz, como o nome Boa Luz é um nome muito forte, então a gente manteve. Hoje, nossa estrutura de marketing aqui é muito robusta, porque a gente tem um departamento de marketing aqui completo, como se fosse uma grande agência própria, as estratégias são próprias, a gente agora está trazendo a IA para trabalhar muito dentro da nossa parte de marketing. Esse final de semana as zebrinhas já começaram a falar, a vaquinha começou a falar no Instagram, então agora a gente vai dar vida a esses animais da fazenda. A zebra virou nosso mascote, que lá no começo eu não queria usar ela, confesso isso, porque eu falo, zebra é algo ruim, né? Vai dar zebra, né? Então, algo que tinha tido alguns problemas, eu fiquei meio assim, esperamos e começamos a ver o quanto a zebra representava uma atração. E aí a gente incorporou de volta a zebra fortemente no nosso foguetinho aqui, que é uma zebra com a coroa de rei. É a zebra que deu certo, podemos fazer essa brincadeira, mas assim, é uma zebra que deu certo, porque aqui é uma zebra vencedora, porque é uma zebra que tem uma mentalidade. Então, uma zebra que tem uma mentalidade diferenciada é uma zebra que dá certo. Uma zebra que não tem, não dá certo, continua zebra. Nossa zebra aqui virou a estrela, né? Virou a peça central. Então, aí até nossa zebra aqui tem uma mentalidade diferenciada. Então, a gente tem aqui, eu atuo diretamente com a parte de marketing, de geração de valor. Então, aonde a gente vai anunciar, como a gente vai anunciar, para quem a gente vai anunciar, de que forma a gente vai se apresentar, trabalha sempre no alto padrão. A gente sempre aqui está focado no alto padrão agora. Por que está focado no alto padrão? Porque quem compra um imóvel desse é alto padrão. Quem vai comprar o produto futuro é alto padrão. Sim. Então a gente vem fazendo aqui um trabalho enorme. É um trabalho que ele não é um trabalho muito simples, é um trabalho que precisa de tempo, que é a troca do perfil do cliente para menos clientes e mais ticket de consumo mais alto. Por quê? Porque isso está alinhado com a estratégia de geração de valor da marca. Para as pessoas falarem, eu vou lá, o serviço é bom, o atendimento é excelente, o conforto e a segurança são muito bons e eu pago, porque eu tenho valor. Para chegar na visão futura, final. Porque senão, como é que eu vou lançar aqui apartamentos para um cliente alto padrão? Ele vai dizer, não, meu irmão, você não consegue nem entregar um sanduíche lá na lanchonete. Tá tudo quebrado, a grama tá sem cortar. Não vai vender, não vai comunicar com esse público. Então foi o que a gente fez. Arruma tudo, deixa tudo impecável para depois entrar com o imobiliário. Tanto que o imobiliário está entrando 1 ano e meio depois. Ele começa agora, em segundo semestre, o lançamento imobiliário de uma etapa aqui já de um condomínio com apartamentos. Por quê? Porque antes tinha que preparar toda a comunicação, toda a construção de marca, todo o valor. Agora eu já recebo no meu WhatsApp, Fábio, estão falando aqui que o restaurante está muito bom, eu queria almoçar. Pode? Pode. Fábio, vou aí tomar café da manhã. Venha. Porque está tendo, através do trabalho contínuo, e assim, isso é muito importante para quem está me ouvindo aí, que é empresário. Você tem que pagar o preço. Tem muitos dias aqui que a gente paga o preço de trabalhar para manter o valor da marca. A gente paga, é prejuízo. Olha, hoje vai ser prejuízo, mas a gente vai manter o padrão, a gente não vai mudar a qualidade, a gente não vai diminuir o funcionário, porque a gente tem que construir isso demora até rampar, até você ter aí uma curva maior. Porque as pessoas ainda estão assim, será que tá bom mesmo? Será que funciona? Ah, um foi, o outro foi depois, como é que tá? Os dois foram a mesma experiência? Então é muito importante essa coisa de construção de marca, e a gente usa muito isso aqui, a constância.
Aqui a gente fica em cima da constância. Olha, cuidado com isso. Tem que estar o mesmo padrão, tá? O feriado tem que ser igual ao outro feriado. Veja isso. Chama a ambulância e deixa aí. Monta a estrutura. Não fica assim. Não. Vamos economizar esse feriado porque está meio apertado aqui. Aí você perde a construção de valor. Por isso que construir valor de marca é muito difícil. Por isso que muitas marcas, não conseguem construir valor. Porque a continuidade, a linearidade, o manter o padrão, tem momentos que é muito difícil. É muito difícil, é do empresário, é do ser humano. Não vou, não está bom, essa semana deu prejuízo, vamos diminuir semana que vem então a qualidade. Não. Olhar sempre para o corte. Tem que continuar e tem que ter continuidade. Sim. Tem que ter um padrão de trabalho e não dá para melhorar, piorar, melhorar, piorar. Você não vai gerar valor de nenhuma marca assim. Tem que ser assim. Reserva Boa Luz, qualidade. Reserva Boa Luz, organização. Reserva Boa Luz, limpeza. Reserva Boa Luz, comida boa. Reserva Boa Luz, atendimento bom. Pronto. Tem que ser isso. Se não tiver isso, você não vai construir valor. Não tem jeito. Perfeito. Até porque a gente sempre fala, né? A marca precisa ser verdadeira, né, Fábio? Não adianta nada a gente falar no Instagram sobre a nossa marca, Não, a gente fazer tem que entregar. comunicação. Se chegar lá num dia tá do jeito, no dia tá de hoje. Tem que entregar. Então eu tive uma experiência boa, mas o meu amigo não teve. Exatamente. E aí, quando vai pra conversa, o que vai prevalecer vai ser a experiência ruim. Vai ser a experiência ruim. Vai se destacar sempre. Então o empresário tem que estar de olho nisso. Eu achei super O mal sempre está se apresentando muito mais preparado que o bem, tá? Por isso você vê muito mais o mal do que o bem. Então, fortaleça seu bem, porque o mal vai chegar sempre. Quantas pessoas estão vindo aqui falando, rapaz, não é possível, esse negócio vai dar certo agora? Como é que esse cara conseguiu? Irmão, pode continuar aí seu trabalho. O meu trabalho é mais forte que o seu. Não tem problema. Vai ter gente querendo derrubar. Vai ter gente querendo puxar para trás. Vai ter gente querendo dizer que vai dar errado. Tá tudo certo. Você não se afete, não se abale, continue, porque você tem uma visão positiva clara de futuro, você tem um plano. E essa pessoa não sabe do plano. Exato. Ela não sabe da visão. Se ela tivesse visão positiva de futuro, ela não estaria falando mal. Sim. A visão dela é negativa de futuro. Então ela está no trabalho certo do caminho dela. Então quando alguém vira para mim e fala, isso aqui não vai dar certo, eu falei, tá bom, tudo bem, a sua visão é negativa de futuro, a minha é positiva. Deixa ela para você, ela não me afeta, ela não me abala e eu vou continuar. Perfeito. É muito sobre isso, porque na vida quantas pessoas pegaram caminhos errados porque alguém trouxe uma visão negativa e a pessoa foi que acreditou, né? E a pessoa acompanhou a visão negativa, ela não teve a dela. A minha é clara, é firmada na rocha, é inabalável. Por que inabalável também? Porque eu tenho argumento, porque eu tenho números, porque eu tenho dados, porque eu tenho conhecimento técnico. Então eu somo isso à visão positiva de futuro para que eu consiga, qualquer pessoa que venha querer falar que não vai, eu falei, peraí, não vai por quê? Vamos assim, vamos isso. Na mesma hora a pessoa para. Por quê? Porque ela, como a visão dela é negativa, ela não tem argumento. É só uma percepção dela com base na Ela vida não dela. tem argumento. É porque ouviu falar ou porque acha. Não tem argumento. Ela não estudou, ela nem veio aqui. Então, assim, eu trago gente de São Paulo para cá. Eu estou trazendo agora um empresário de São Paulo. Ele entra aqui e fala, irmão, isso aqui é fantástico. São pessoas que já vêm de uma outra visão, de outra mentalidade. E fala, cara, isso aqui fosse o de São Paulo, você não tem noção não. Pronto. Então eu ouço essas pessoas. Eu testo, eu pesquiso, eu trago gente, eu trago empresário. Toda semana tem empresário almoçando aqui comigo e tomando café. Para eu mostrar, para eu falar sobre o projeto. Eu mostro a visão positiva de futuro num projeto ali no telão, para eu saber o que é que ele acha. Aí ele fala, cara, fantástico. Eu pego isso, guardo. Pego isso, guardo. Pego isso, guardo. Eu tenho 100%. Já foram 30 e poucas pessoas nos últimos 15 dias. Que eu boto ali, faço uma apresentação do que vai ser isso aqui e todos falam, fantástico. Por quê? Porque ela foi apresentada de maneira estruturada. Eu construí todas as camadas até chegar lá. Então o cara, ele falou, cara, chega. Faz sentido. Porque ele fala, agora eu entendi como é que você vai chegar aqui. Sim. E eu agora entendi o que é o complexo, entendi o que você fez. Eu entendi tudo agora. Então eu faço uma apresentação técnica aqui, toda semana, para empresários, corretores, clientes, investidores, toda semana. Eu repito a mesma apresentação. Tem dia que eu repito 5 vezes a mesma apresentação. Aí é que eu falo da constância, do foco, da determinação. Eu podia falar, não, eu vou juntar todo mundo um dia só e vou apresentar. Não, cada um é um. Eu vou colher de um por um, para um não contaminar o outro. Isso. Porque se eu boto 50 na sala, um contamina os 49. Eu quero ouvir separado. E aí, alguém pode falar, sincero, né?
Porra, como é que esse cara consegue? Consegue porque ele tem método. Eu tenho método. Tem método, tem Eu embasamento. tenho um método, eu tenho tese, tenho embasamento, tenho entrega, tenho experiência. Ele consegue porque tem um processo. Sim. Não é simplesmente porque ele acha que vai dar alguma coisa e vai lá e faz. Não. Acreditar é importantíssimo, né, Fábio? Não. É isso que eu Precisa falo. ter Não é embasamento. só a visão. Isso. Não é só a visão. Tem que ser a visão somada a uma estrutura técnica, né? Uma estrutura de Financeira. tempo, uma estrutura de paciência, de entrega, de experiência, expertise, que às vezes a pessoa não tem expertise. Sim. Vai construir um prédio. Você vai construir um prédio na sua vida? Não. Então vai aprender primeiro a construir um prédio para depois você lançar um prédio. Exatamente. É diferente de fazer um loteamento. Então é sobre isso. Tem que ter tempo. Leva tempo. E as pessoas não querem esperar. Então é muito sobre isso. E vem aqui conhecer, vem aqui Exato. entender, vem aqui passar um dia, Conversar, trocar uma ideia. vem aqui trocar uma ideia, vem aqui respirar esse Sim, lugar, né? e entender que o quanto o nosso estado é rico, o quanto nós somos ricos. Eu falo nós porque eu me considero, uma vez que eu vim para desenvolver, eu sou sergipano. Eu passo a ser sergipano por opção. Como um amigo meu falou, cara, todo mundo queria escolher outro estado e você decide por esse. Eu falei, decido por esse. Porque tem propósito. Então eu decido por esse, tá tudo certo. Sim. É propósito. Então não importa que eu nasci em Salvador. Eu decido por Sergipe. E você que é de Itabaiana, você que é de Lagarto, você que é de Tobias, você que é de qualquer cidade aqui, Ribeirópolis, enfim, essas cidades todas aqui do interior, valorizem o que vocês têm aqui. Que tem muita cidade do interior do Brasil que queria ter a 30, 40, 50 quilômetros uma estrutura dessa para trazer a família. Então, hoje a gente recebe muito baiano aqui, porque foi muito divulgado lá e agora eles estão sabendo que tá bom. Sim. Aí a memória afetiva vai lá, afeta eles, eles vêm. Pra ver como tá. Porque a memória afetiva é muito forte. E tem muitos sergipanos precisando descobrir a reserva Boa Luz. Então venha descobrir a nova, porque a nova já está pronta para você. Não é aquela velha, ou que tinha problema, ou que era ruim. Esquece aquilo, apaga. Não traz o passado para o presente, que a gente estraga o futuro, né? Vamos viver o presente aqui, tá? É isso mesmo. Então vem pra Boa Luz, vem ver como é que ficou, vem ver o cuidado em cada detalhe, traz a família para conhecer, viver essa experiência aqui, né, Fábio? Estamos chegando ao final. Eu queria que você contasse um pouco, né, qual é o legado que você tem, que a Boa Luz tem e onde eles se encontram. Qual é o legado que vocês querem deixar? Sem dúvida nenhuma, o legado de propósito, de desenvolver as pessoas. Aqui dentro da Boa Luz, eu encontrei uma grande ferramenta, um grande instrumento de transformação de vidas. Aqui a gente tem salvado vidas aqui dentro com os funcionários, pessoas que tinham depressão, pessoas que queriam suicidar. A gente foi identificando todo esse trabalho aqui, a gente foi curando essas pessoas. Aqui a gente recebe, às vezes, 32, 40 autistas em um único dia. Então as famílias estão encontrando um ambiente para trazer os seus filhos, que ele é bem acolhido, que ele é bem recebido, coloca a correntinha, todo mundo sabe, todo mundo dá um tratamento especial. Então aqui foi um verdadeiro encontro do propósito mesmo. Você foi muito feliz na colocação, porque eu tenho um propósito de mudar, transformar as pessoas, evoluir o ser humano da forma que eu puder, a parte humana, e a Boa Luz é uma ferramenta, é um grande instrumento capaz de receber aqui 120 mil pessoas por ano, 120 mil famílias, pessoas que são famílias, e serem impactadas de tal forma que gera uma memória muito boa, uma memória que ele vai carregar isso para frente. Então é sobre isso, é sobre o propósito de mudar, de melhorar as pessoas. Que todo o resto vai funcionar se você melhorar as pessoas, inclusive a sua empresa. Ela vai ser melhor, mais produtiva, vender mais, faturar mais, ser mais econômica se você melhorar as pessoas. Muitas vezes o gestor, e aí foi o grande ensinamento meu da Boa Luz, eu entendi que eu tinha que focar nas pessoas. Eu focava no resultado, eu focava no processo, eu focava no foco, no controle, na organização, na roupa arrumada, no cabelo amarrado. Não. Quando eu entendi que eu tinha que focar nas pessoas, eu comecei a ter aqui o melhor resultado. Então essa junção aqui é poderosa. Gestão, processo, mas foco nas pessoas. Se você focar nas pessoas, você muda o seu resultado. Maravilhosa colocação, Fábio. Eu acho que o empresário que está nos assistindo já teve tanto insights legal aí para a empresa dele, para a vida como um todo. E agora vou fazer uma pergunta que eu faço em todo episódio, certo? Você é um cara que fala muito da vida, que enxerga o trabalho, pelo que eu vejo, né? Enxerga o trabalho como uma ferramenta de desenvolver o nosso propósito de vida.
Eu acho isso muito legal. Então eu sempre trago no final uma pergunta que é voltada para a vida, para que a gente possa ter ainda mais reflexões. Tivemos muito aprendizado de negócios, de branding aqui, e agora eu queria uma coisa de vida. Então eu sempre pergunto, qual foi o aprendizado que mais movimentou a sua vida? O Legendários foi o aprendizado que mais movimentou minha vida, porque lá em cima na montanha eu tive um encontro com o Legendário número 1, que é Jesus Cristo. Ele me tocou, ele me restaurou, porque nós somos colocados nessa terra com um propósito. E ao longo do tempo a gente perde, desvirtua, é desconstruído. E lá na montanha, através dos Legendários, é uma ferramenta, sem dúvida nenhuma, mas uma ferramenta de transformação de homens, pessoas, seres humanos. Eu reestruturei a minha forma original. Eu vivo em honra, em unidade, em amor, em respeito à minha família, aos meus colaboradores, a qualquer pessoa que encontrar na rua, a minha esposa, a qualquer pessoa. Esse, para mim, sem dúvida nenhuma, quando eu tiver uma pergunta dessa em qualquer podcast que eu tiver, eu vou responder. O Legendários foi um marco muito importante, ao ponto que hoje eu estou à frente da pista de Sergipe, que vai ser implantada esse ano ainda. Nós vamos mover milhares de homens àquela montanha. Quero te convidar como homem a subir a montanha. Estarei lá te servindo e trazendo homens restaurados de uma maneira muito poderosa. Inclusive, todo mês aqui na Boa Luz, primeiro sábado do mês, é feito um encontro de legendários e não legendários para um café da manhã e uma oração aqui na montanha, para mostrar a esses homens não restaurados o que é viver em nível de honra, o que é viver em nível de unidade, o que é viver em nível de respeito à família, à esposa. Esse é o grande princípio do processo que me impactou e que eu trago hoje para a empresa, eu trago para a minha vida, eu trago para a minha casa, eu trago onde eu ando, através da minha vida pós-legendários. Só tem um ano. Perfeito. Tudo parte do interior, né? Tudo parte de você para que você possa dar o seu melhor onde você... Quem é você? O que é que você veio fazer aqui? Encontre seu propósito. E tudo vai fazer sentido. Tudo, absolutamente tudo vai fazer sentido na sua vida. Nada vai ser ruim, nada vai ser difícil quando você tem propósito. Maravilha. Cara, só tenho a agradecer pela oportunidade Obrigado a de você. estarmos aqui batendo esse papo. Com certeza foi de alto valor para quem está nos assistindo e para mim também. Afinal de contas, é um lugar que eu adoro, sempre estive aqui. Seja bem-vindo. Que honra. Tenta ser acolhido. Eu estou demais. E que honra estar aqui para entender os bastidores. Porque a gente vem aqui ver, aprecia esse lugar, mas a gente não vê o que está nos bastidores. Então foi maravilhoso conversar com você, aprender com você, né? Entender o que está rolando aqui. E entender que tem visão, que tem estratégia, tem intenção em cada detalhe. Tem. Então, brigadão, cara. Tô muito Deus feliz. abençoe. Obrigado aí pela Amém, você oportunidade de também. poder falar para quem te ouve. Espero que esse podcast possa rodar muito aí para levar a mensagem da nova mentalidade e visão positiva de futuro que cada um de vocês tem que ter dentro de vocês. Perfeito. E você que está nos assistindo, eu espero que a galera já tenha feito isso. Mas se não fez, agora é o momento de ir lá no Instagram, no site da Boa Luz, fazer sua reserva, comprar o seu ingresso para vir visitar, né, gente? O podcast aqui foi só 0,001% do que tem aqui para oferecer. Vem ver aqui o que é. E, obviamente, já que você já vai estar no Instagram da Boa Luz aí fazendo sua reserva, segue lá para acompanhar essa empresa que está crescendo, que tem uma visão extraordinária. Segue a MoviePix também, que a gente acredita nessas visões, em empresários que têm visão, para que a gente possa transformar pequenas marcas em grandes marcas, tá bom? Continua aqui no nosso YouTube, onde a gente traz um Moviecast, a gente traz aulas de branding, aulas de marketing e muito mais. E é isso. Curte esse episódio, manda para os seus amigos, manda para aquele amigo que você acha que vai se sentir impactado com alguma mensagem dessa, né, Fábio? Com certeza. Ideia boa tem que ser movimentada, então vamos compartilhar essas ideias. Mais uma vez, brigadão, Fábio. Agora eu vou pedir só que você deixe suas redes sociais para que o pessoal saiba onde te encontrar. Fábio Chemés. O Chemés é CHE, 2 M's, ES. O LinkedIn é o mesmo, tá? E é o que eu mais uso. Tem o TikTok também, que eu estou começando agora a ativar mais focado no Instagram por enquanto. Perfeito. Vejo vocês no próximo Moviecast. Até lá, permaneça em movimento. Valeu! Ficou com gostinho de quero mais? Já corre pro YouTube ou Spotify da MoviePix para mais episódios do Moviecast.
E não esquece de compartilhar com seus amigos que querem movimentar as ideias. Para mais conteúdo sobre marketing, branding e design, siga a MovePix nas redes sociais. O MoveCast é uma realização da MovePix, estratégia que movimenta.